O título da pregação é Fui achado, que alegria. Eu pensei em colocar fui achado, alegria por todo lado, porque esta alegria aqui não é apenas a alegria daquele que foi achado, conforme vocês vão ver ao longo da pregação. Então a ideia que transmite melhor mesmo o texto que vamos ler e a explicação é a alegria da parte de muitos, não apenas da sua própria parte, você que foi achado. Vamos ver que história é essa de ser achado. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. Lucas 15, de 1 a 7. Os fariseus e escribas, os mestres religiosos da época, estavam reclamando de Jesus porque ele recebia pecadores, tratava muito bem pessoas que a sociedade dos judeus na época, especialmente os religiosos, não aceitavam de hipótese alguma. Publicanos eram cobradores de impostos e que estavam a serviço do Império Romano, que era o opressor lá em Israel. Então eram vistos de uma maneira muito antipática pelo povo, além do fato de que geralmente abusavam da sua função e exploravam o povo, eram tidos como desonestos, e mulheres de má reputação. E essas pessoas assim, que eram consideradas escória da sociedade, Jesus as acatava no sentido de conversar com eles, de estar com eles. Não é que Jesus aprovava o que eles faziam, como se usa dizer, passava a mão na cabeça e tinha uma comunhão plena com eles. Absolutamente. O que chateava as autoridades religiosas da época era que tão somente ele tratava essas pessoas com humanidade, de uma maneira digna, e mais do que isso, de uma maneira amorosa, ao mostrar para eles o caminho da salvação. Era só isso que Jesus fazia, que despertava tanto ódio daquelas pessoas. Obviamente deveriam ficar ao contrário, felizes por finalmente ter aparecido alguém com mais largueza do que nós, e que, sem se contaminar com essas pessoas, ou sem descer ao nível baixo dessas pessoas, ele consegue se relacionar com elas de uma maneira a transmitir a elas coisas boas, e mostrando um gesto de humanidade, de simpatia, se não pelo procedimento deles, mas pelo aspecto humano deles. E isso é importante, nós separarmos essas coisas. Mas não ficavam felizes coisa nenhuma, ficavam com raiva e reclamando de Jesus. Então, para se defender, ele conta 3 parábolas, famosas parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Eu preguei sobre o filho pródigo há pouco tempo aqui, e hoje eu quero concentrar na parábola da ovelha perdida. Vamos lá. Lucas 15, de 1 a 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vejam que eles chegavam para perto de Jesus, atraídos por Jesus Cristo. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus desta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99
e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar. Santo Deus, nos ensina, Senhor, com a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo nos edifique em Cristo hoje, os que já somos dele, e que o mesmo Espírito Santo que um dia nos tocou e nos levou a Cristo, faça a mesma coisa com pessoas que estão aqui na situação desesperadora de estarem sem Cristo. Ele não imagina o perigo que estão correndo, uma vez que ninguém sabe o fim da própria vida. Então toca pessoas que estão sem Cristo aqui, para que elas se arrependam de seus procedimentos e se joguem nas mãos do grande pastor das ovelhas perdidas, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos, te dedicamos o resultado desta pregação. Amém. A parábola era uma história com uma verdade espiritual central. Sempre quando vem uma palavra, procure entender o ponto que o Senhor Jesus Cristo quis transmitir. Muita confusão se dá no estudo de parábolas quando as pessoas querem entender mais do que foi a intenção de Cristo e começam a dar um significado para praticamente cada coisa, cada personagem, cada aspecto da parábola, e isso gera muita confusão. Então, o melhor é se concentrar qual o ponto. Às vezes uma parábola vai ter um ponto só e os outros não vão bater, como aplicações espirituais, não, só um ponto. Outras são muito mais aplicáveis nos detalhes para a nossa vida espiritual. Mas saiba que o importante é descobrir qual o ponto principal da parábola. Ela era compreensiva para uns e as parábolas eram vedadas para outros. Os de coração duro, muitas vezes se endureciam ainda mais. E aqueles que tinham uma certa abertura para Deus, ou que Deus havia decidido dessa forma, ou pelo menos não eram caracterizados como de uma rebeldia muito forte, agressiva contra Deus, Deus dava o privilégio das pessoas entenderem as parábolas. Mas é curioso esse aspecto. Isaías havia dito isso 700 anos antes de Cristo ou mais, dizendo que aqueles que endurecem os corações para com Deus, Deus, a partir de um ponto, endurece mais ainda e fecha aquele coração. Cuidado com isto. Nunca abuse do tempo que você passa para um dia e dizer: eu vou abrir meu coração para Deus, eu vou ser mais humilde com este Deus misterioso que eu não conheço bem, Criador, eu conheço pouquíssimo dele, mas eu acho que eu tenho sido muito renitente, resistente, fechadão demais. Não abuse disto. Qualquer dia eu prego sobre este assunto, que é difícil de explicar, porque entra muito a soberania de Deus nisto. Mas saiba que há limites para a paciência de Deus quanto ao pecador. E dali para frente, Deus, Ele próprio, tranca o coração e fecha e não tem quem abra. Eu sei que Deus abre todo o coração que um dia vai a Cristo, é Deus que abriu. Todos estão perdidos, eu sei disto. E toda a iniciativa começa com Deus, sim. Mas há uma forma de Deus olhar, que só Ele conhece, em que, de alguma maneira, Ele tranca, ou termina de trancar alguma coisa assim o coração do pecador. Lembra como Ele fez com Faraó? Interessante que nos primeiros relatos das pragas,
nós lemos que Faraó endureceu o coração. Faraó então se endureceu. Faraó não sei o quê. Aí, de repente, o texto passa a dizer: aí Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus endureceu o coração de Faraó. É curioso isto. Mas vamos para frente. É só um toque que eu quero dar sobre essa questão das parábolas, e você ter cuidado com o tempo que você leva para aceitar a verdade em Cristo. Na parábola da ovelha perdida, o ponto é que Cristo, como Criador que é, procura, ou podemos dizer Deus, de uma maneira mais específica, Cristo como bom pastor, mas podemos dizer Deus, o Deus triuno, procura trazer de volta os pecadores que se afastaram dele, e se alegra muito quando há um retorno. Este é o ponto. Deus procura trazer de volta aquele que se afastou lá em Adão, na realidade todos nós, mas infelizmente nem todos retornam para Deus, nem todos ouvem a palavra e se deixam amolecer por ela. Mas quando isso acontece, há uma alegria enorme. Esse é o título aqui, foi achado que alegria. Versículo 4, então, começando a parábola, Cristo descreve um homem com 100 ovelhas. Uma se perde. Qual é a reação natural do pastor, do homem que perdeu? Buscar a perdida, mesmo que para isso ele precise deixar por algum tempo as 99. Isso não significa, e aí começa o problema muitas vezes de ver cada ponto na parábola e querer aplicar em cada ponto espiritual e dá problema. Por exemplo, não significa que a maioria dos homens já voltou para Deus e de vez em quando alguém se perde. Não, são 100 ovelhas, 99 ficam e uma se perdeu, ele vai e pega. Então quer dizer que a humanidade todinha já está com Cristo, aí de vez em quando se perde, ele vai e traz para cá. Se você for aplicar a parábola por aí, já vai dar errado. Não é o caso. Toda a humanidade está perdida em Adão, passou a ser perdida em Adão. Todos já nascem pecadores, cortados de Deus. Alguns se convertem, voltam ao aprisco originalmente de Deus, lá como estava Adão e Eva. Outros não. Nós temos alguma dica de uma proporção entre os que voltam para Deus, e sabemos que só há a maneira via Cristo voltar para Deus. Há uma proporção entre os que voltam para Deus e os que não voltam, continuam desgarrados? Há uma proporção. Não sabemos o percentual, tantos por cento de um, tantos por cento de outro, mas infelizmente, eu digo infelizmente é uma forma de dizer, Deus assim quis, eu não sei explicar por que Ele quis assim. Mas vá Mateus 7, versículo 13, que você encontra uma proporção ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Veja lá. Você que talvez tenha a ideia de que todo mundo a maioria das pessoas é salva, e eu também sou cristão, eu também sou filho de Deus, essa ideia quase de uma salvação universal, em que Deus vai terminar tendo misericórdia de todo mundo e perdoando todo mundo. Vamos ver se é assim mesmo. Mateus 7, 3, 13 e 14 diz, Jesus falando: entrai pela porta estreita. Aí ele explica: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A proporção está aí. Está aí a proporção. Muitos se perdem, continuam perdidos e vão andando pela larga estrada da perdição. Poucos reconsideram de uma maneira séria e entram na portinha apertada.
e andam pelo caminho estreito da salvação. O que Jesus quer chamar a atenção aqui é do altíssimo valor de um ser humano perdido, valor para Deus, de um ser humano perdido. E mesmo deixando provisoriamente 99, vale a pena buscar a desviada. Ou seja, vale a pena um esforço grande da parte de Deus para buscar a perdida. Vale a pena, quando eu falo esforço de Deus, vale a pena Deus prestar atenção, providenciar planos, métodos e fazer alguma coisa para trazer de volta aqueles da raça humana que estão extraviados. Da parte do pastor humano, a busca é penosa para buscar aquela ovelha perdida. Primeiro, porque está perdida. Toda busca de alguma coisa perdida é penosa. Onde é que eu deixei a minha caneta? Você sabe disso, todo mundo sabe. Onde é que está a minha carteira? Onde é que está a chave do carro? É penoso. Vai na gaveta, vai no lugar onde coloca a chave, vai aqui, vai ali, procura no bolso das calças, procura ali, vai acolá. É penoso, uma busca qualquer de uma coisa que você perdeu. E será que eu deixei, foi lá no escritório, lá na minha empresa, onde eu trabalho, você nem está aqui em casa. É terrível buscar uma coisa que se perdeu. No caso de uma ovelha, ela se perdeu em que tipo de terreno? Ela está na beira de um penhasco. Ela tem lobos ao redor, que já estão farejando-a, numa floresta, no meio do mato, com espinhos. Aonde ela está? E mesmo que eu a encontre, que eu a veja, eu vou ter acesso até ela para trazê-la de volta. Então é algo que demanda, de fato, muita dedicação, esforço, sacrifício por parte daquele pastor que perdeu a sua ovelha. O grande pastor das almas não enfrentou apenas cansaço, apenas perigos de lugares acidentados, de animais ferozes, mas ele enfrentou a própria morte, e morte de cruz, uma morte extremamente dolorosa. Ele estava ali fazendo exatamente o trabalho do pastor que foi procurar a sua ovelha perdida. O exemplo da parábola é uma ovelha perdida. Sim, mas como o senhor falou, pastor, então tem milhões, bilhões de ovelhas perdidas. Esqueça esse aspecto. Vamos fazer o seguinte: se você não tem Cristo ainda, concentre-se numa ovelha perdida. Quem? Seu vizinho? Não, você próprio. Esqueça os milhões, esqueça os bilhões de seres humanos. Cada um tem uma vida, cada um foi criado por Deus. Lá em Salmo 139, né? Deus conhece cada um no interior, ainda no ventre da mãe, e Ele fez Ele viu minha substância ainda informe, e me deu vida, e tudo Ele sabe de tudo. Então há uma individualidade que a gente não consegue nem explicar num ser humano com relação a Deus. Então você massificar isso e pensar que há milhões, há bilhões, e toda a raça humana, quase toda está perdida, nesse aspecto não vai ajudar muito a você entender o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. Ele particularizou para uma ovelha. Então se sinta como esta ovelha perdida. Claro, se você ainda não foi achado. O fato é que ele enfrentou a morte para buscar a ovelha perdida. Versículo 5: o homem acha a sua ovelha e se alegra, e vibra, e se deleita, que encontrou a ovelhinha dele. Não sei quantos já passaram aqui, vocês que são pais, pela angústia de perder
um filho em algum lugar público. Eu e Sandra passamos por isso com o Tiago no Iguatemi. Ele desapareceu mesmo, e minutos pareceram horas achar esse menino. Muito, muito ruim, angustiante. Até que finalmente conseguimos encontrar. Ele estava numa boa, né, Sandra? Tranquilo, satisfeito. Que infelizmente muitas vezes as ovelhas se sentem tão tranquilas que acabam morrendo daquela forma e vão para o inferno. Mas não vamos aplicar tudo como eu falei. Estou falando da alegria que dá ao encontrar alguém querido de novo. Uma ovelha perdida, obviamente, ela estará fraca, talvez ferida por algum animal, ou por percalços mesmo do terreno, queda que levou, enganchada nos espinhos, sem comer já há algum tempo, sem beber, bastante enfraquecida, e ela muito provavelmente vai ter que ser carregada. E ele fala aqui que ele a leva nos ombros. Então o pastor da história fica muito alegre, mesmo sabendo que vai ter que carregar aquela ovelha nas costas até chegar lá. E quando chegar lá com as outras 99, ele vai ter que cuidar. Talvez ela tenha algum ferimento mortal, não sei. Vai ter que tratar, curar, tentar sará-la, alimentá-la de uma maneira diferente das outras, dar água aos poucos, assim ela morre, ou se der comida demais de uma vez, ela não vai aguentar. Tem toda uma metodologia de tratar uma ovelha doente, fraca. É interessante que o Senhor Jesus Cristo falou várias vezes do trabalho de Deus na vida de uma ovelha perdida, no sentido de recuperá-la, trazendo para o aprisco, ou seja, levando-a, salvando-a pela fé em Cristo, e depois disso ainda tratando, cuidando com muito carinho, com muito cuidado, e muitas vezes aquela ovelha reagindo de uma maneira muito fraquinha e tentando se desviar de novo, e dá trabalho. Eu quero que vocês me acompanhem em algumas passagens que falam do trabalho, da dedicação, da atenção de Deus, do próprio Deus para com ovelhas perdidas, e algumas são encontradas. João capítulo 15, versículo 1, logo no começo vai falar primeiro no trabalho do Pai. Eu não vou discorrer sobre o trabalho em questão aqui, explicar detalhadamente, mas fica muito óbvio que há um trabalho específico do Pai, Deus Pai, nas ovelhas de Cristo. Eu sou a videira verdadeira, Cristo falando, e meu Pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, não vou explicar esse trabalho do Pai na vida de um discípulo de Cristo, o que é cortar do ramo, o que é limpar, não vou. Apenas eu estou mostrando. Cristo nos ensinou que o Pai trabalha diretamente na vida de pessoas com relação à preservação dessas pessoas em Cristo. Curiosamente, ele fala agora do trabalho dele próprio, Cristo, nos versículos 3 a 5. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora Cristo entra em cena, trabalhando na vida dos seus discípulos, lutando para recuperá-los, para edificá-los. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
O trabalho do Pai Celeste, o trabalho do Filho e o trabalho do Espírito Santo. Entre muitas passagens, eu vou citar apenas 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Essa expressão, santificação do Espírito, resume o trabalho que o Espírito Santo tem na vida de alguém que volta ao aprisco de Deus, que se confessa pecador, se arrepende e volta aos braços de Cristo, e o Espírito Santo vem habitar naquela vida. E o trabalho que o Espírito Santo tem pode ser resumido como o trabalho da santificação. E antes disso, o trabalho do convencimento da pessoa quanto ao pecado. É muito vasto, existem livros inteiros sobre o trabalho do Espírito Santo na vida de uma ovelha que estava perdida, e ele recupera para Cristo, e ainda continua trabalhando naquela vida, já definida como agora uma vida de alguém salvo em Cristo, já da família de Deus, com o destino eterno garantido no céu, mas ainda com muito, muito o que aprender, ainda vai dar muito trabalho a Deus. Eu quero ler, para encerrar esta parte do trabalho de Deus na vida da ovelha, o trabalho de toda a Trindade. Tito 3, versículos 4 a 7. Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus Pai, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia do Pai, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, segunda pessoa da Trindade, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O trabalho de toda a Trindade na vida da pessoa que vai ser recuperada para o Senhor Jesus Cristo. E nós que já somos salvos em Cristo, já podemos nos chamar de ovelhas que retornamos ao aprisco, de discípulos de Cristo, devemos nos sentir altamente privilegiados em saber que somos trabalhados pelas mãos de Deus, desde o início, olha, desde a eleição com que Deus nos elegeu, nos escolheu, já era o trabalho de Deus em nossas vidas, e esse trabalho continua hoje. Então vamos ter essa conscientização. É uma pena quando alguém entende, eu sei, fulano agora está na igreja dos crentes, que infelizmente são conhecidos como evangélicos, eu preferia mesmo crentes, igreja de crentes. Essa aqui não é igreja de evangélico não, você pensa que a igreja do mundo é igreja de evangélicos, esqueça. Se for, eu acho que eu me demito do pastorado. Isso aqui é uma igreja de crentes no Senhor Jesus Cristo. Evangélico é qualquer coisa hoje, que bota o nome de Jesus Cristo no meio, alguns para ganhar dinheiro, outros para disfarçar que são do diabo, outros por mil motivos políticos, mas o nome evangélico hoje abraça muita coisa. Óbvio que dentro desse nome há pessoas sérias e há realmente crentes em Jesus Cristo, óbvio, mas contaminou tanto o nome que não é mais coisa nenhuma, aliás é pejorativo. Hoje alguém me chamar de evangélico quase me ofende.
Então nós somos uma igreja de crentes no Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Então é um privilégio nós crentes sabermos que somos trabalhados por Deus o tempo todo, e nunca assumir que o que havia de ser feito em nós já foi, já fomos salvos, acabou. Não. E, como eu ia dizendo, inclusive, gente que pensa que porque alguém foi numa igreja de crente, fez uma decisão para Cristo, aí o outro diz: fulano mudou de religião. Foi mudança. Bom, mas fulano é assim mesmo, ele já era Fortaleza e virou Ceará, ele era PT, virou PSDB, é típico dele, ele fica mudando de partido político, de futebol, de namorada. Então agora trocou de religião, é isso mesmo, trocou de religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser que alguém troque de religião mesmo, era religioso, continue sendo religioso noutra religião, e não tem nada a ver com conversão isso. Mas quando alguém passa pelo processo de ser recuperado por Deus para voltar ao aprisco original em que a humanidade estava em comunhão com Deus, lá no início, para alguém chegar a este ponto de se tornar agora realmente uma ovelha de Cristo, é um processo que o próprio Deus realiza na vida daquela pessoa. Nunca pense que você se tornou um crente porque você cismou, porque você quis. É claro que você quis, mas por trás disto havia Deus resolvendo lhe escolher, Deus mandando o Filho dele morrer naquela cruz, depois ressuscitar, Deus enviando o seu Espírito Santo para convencer você do seu pecado, Deus levando você ao arrependimento, todo um processo de muito trabalho, que, conforme já coloquei, culminou, chamando isso de trabalho, da execução do plano da salvação, na morte do próprio Filho de Deus numa cruz, para que fosse possível você voltar ao rebanho original, para que fosse possível você passar a ser de Cristo novamente, você voltar a ser de Deus novamente, vamos falar de uma maneira mais genérica, e agora passar a ser de Cristo, salvo pela fé nele. Todo um processo muito complexo. Então valorize a sua salvação e entenda mais a sua salvação. Muitas vezes eu me preocupo, acho que cabe como pastor, talvez seja função minha mesmo, mas eu fico: Senhor, o irmão fulano é salvo mesmo? Senhor, aquela irmãzinha querida lá da igreja, mas não sei não, parece uma apatia tão grande, parece que não entende bem as coisas espirituais, é assim uma mesmice, entra ano e sai ano. Senhor, ela é salva mesmo? Agora não pense que Deus diz para mim é ou não é, eu não sei, e nem pense que eu tenho uma responsabilidade como pastor de chegar a uma conclusão e dizer é ou dizer não é. Não tenho. A minha responsabilidade como pastor é cuidar do rebanho de Cristo, não meu rebanho, que eu não tenho nenhuma ovelha, eu sou uma ovelha dele, mas a responsabilidade é cuidar, conversar com os oficiais da igreja, depois com a própria igreja, no caso de uma necessidade de uma correção séria no rumo de uma ovelha deste aprisco, talvez além de advertências, uma disciplina, mas nada disso está definindo a pessoa como tendo o estado de salva ou não. Nós não temos esse poder. Nós podemos ligar ou desligar a relação, a comunhão, a ligação entre a pessoa e a igreja, uma ligação eclesiástica, tudo isso, mas determinar o que passa no coração da pessoa e sobre a alma dela, não. Mas o que eu quero dizer com isso é que preocupa às vezes, quando a gente olha o rebanho de Cristo, humanamente confiado a nós, e olho assim e digo, não sei não.
sei não. Mas tem uns que só em lembrar, o coração bate mais rápido. Coisa gostosa ver aquela conversão, que coisa linda, aquele irmão, aquela irmã entrou na vida cristã de uma maneira tão bonita e até hoje já tem 10 anos de crente, ou 15, ou 20, ou 30 e leva o cristianismo de uma maneira tão séria e leva a sua participação na igreja, o trabalho por Cristo, o serviço a Cristo. Ele entendeu, aí dá um prazer, é muito gostoso o pastor olhar para um crente ou uma crente e dizer assim: esse voltou para o rebanho, cheio de falhas, como eu sou, todos somos, não é um assunto, pecamos ainda, desagradamos a Deus, mil problemas ainda nós temos, mas não é um assunto, é o que emite, em termos de ter entendido e de ter alguma coisa, parece ter alguma coisa quente ali dentro daquele coração, ou não ter. Versículo 6. Jesus não achou suficiente apenas dizer que o homem se encheu de júbilo. O homem encontrou a ovelha dele, ficou muito feliz, colocou nos ombros e levou lá para o restante do aprisco. Não, foi pouco. O homem não se controlou. A alegria dele é tão grande que não dava para conter sozinho aquela alegria. Não, foi para casa, reuniu os amigos e disse aqui, e os vizinhos, duas classes de pessoas diferentes, os amigos, achou poucos amigos e ainda chamou os vizinhos. Agora vocês vêm se alegrar comigo. Deu alguma recepção lá, deu algum tipo de festinha ou encontro, eu não sei, mas haja alegria naquele pastor que encontrou uma. Ele tinha 99, era um rebanho considerável. E dessa vez ele não se alegrou só, os amigos se alegraram com ele, claro. Versículo 7, o próprio Jesus aqui no final da parábola faz a aplicação. A ovelha perdida simboliza um pecador perdido que se arrepende. Voltemos então a Lucas 15, no versículo 7, eu quero ler a conclusão dele. Lucas 15, 7, digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, ou seja, a ovelha perdida era um pecador que precisava de arrependimento, agora ele aplica a verdade central do que ele quer dizer, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a ovelha perdida simboliza claramente um pecador arrependido que se arrepende. Terceira vez, que se arrepende. Fique muito cismado quando você ouvir uma pregação que se propõe a falar de salvação, ou um livro que se propõe a falar do que é uma conversão, e não toca no assunto do arrependimento. Fique muito cismado e saiba que não fala, praticamente não fala, não joga a menor atenção para isto. Há um livro que foi vendido em mais de 15 milhões de unidades nos Estados Unidos, Igreja com Propósitos, alguns anos atrás, famosíssimo, entrou no Brasil aqui, entrou em vários países, um sucesso estrondoso. Esse livro praticamente não fala em arrependimento, ou não fala de jeito nenhum. Eu confesso que eu tentei lê-lo, fui até a metade, não suportei. O evangelho estava tão deformado que eu não consegui ler mais. A fraqueza minha, devia ter ido até o fim, procurando com a caneta na mão a palavra arrependimento, ou mesmo a ideia do arrependimento, canetinha lá esperando. Infelizmente a caneta não foi usada. Depois eu li resenhas sérias sobre este livro, em cima, mesmo comentário, inclusive John MacArthur, mesmo comentário, não fala em arrependimento, é um assunto que passa longe. O evangelho sem arrependimento não é evangelho. Vocês querem saber como é que João Batista começou a pregação dele? Vá comigo a Mateus capítulo 3, versículo 2.
Mateus capítulo 3, versículo 2. Vou ler um para você não ter a menor dúvida de quem é o personagem aqui que está sendo referido. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: João Batista, o arauto do Senhor Jesus Cristo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O início da pregação de João Batista foi arrependimento. Mas eu tenho curiosidade, pastor, é saber como é que Jesus começou a pregar. Tudo bem, João Batista é importante e tal, foi o arauto de Jesus, mas o próprio Jesus, ele deve ter falado em amor, ele deve ter vindo dizer que veio salvar todo mundo. Isso ele nem disse nunca. Passe a página. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, estou em Mateus 4 e 17, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Exatamente da maneira como João Batista começou, e começava a falar. O início do evangelho que você precisa ouvir, o início não é assim: há um Salvador. Não. Sabe qual é o início? Há um pecador perdido. E sabe quem é? Você. De outra forma, alguém diz: há um Salvador. Sim. Como se eu precisasse de um. Então, quem precisar que se cuide de saber quem é esse Salvador, como é que faz para encontrá-lo, não estou nem aí. Então tem muita água ali, tem um camarada oferecendo água fresquinha. E mesmo, estou com sede, olha, acabei de beber 2 litros d'água, estou nem aí. Mas vai dizer isso para alguém que está chegando de um naufrágio, com 1 mês no mar, tomando água salgada, desesperado de sede, chegando do sertão aí sem água, e diz que tem água fresquinha ali para ele. Então o evangelho não tem apelo só em dizer: há um Salvador. E eu acho que nós, como evangelistas, devemos ter muito cuidado ao pregar o evangelho. Meu amigo, aceite Jesus como Salvador, aceite Jesus como Salvador. Tá legal, joia, Jesus te ama, beleza, o amo também, coisa boa, mamãe me ama, papai me ama, eu amo Jesus, Jesus me ama, todo mundo amando todo mundo, joia. Isso é evangelho? É um pedaço do evangelho. Claro, Jesus lhe ama, Jesus morreu por você, Jesus é o Salvador de quem exerce fé nele. Sim, está tudo certo, mas perigosamente, criminosamente incompleto. Porque a pessoa pensa que ouviu o evangelho, pensa que aceitou o evangelho. Aceitei, Jesus não me ama? Ama, pois eu aceito isso. E eu preciso amá-lo? Pois eu amo. E crer nele? Creio, tranquilo. Ele pensa que ouviu o evangelho, e pensa que está seguindo o evangelho. Mas então o pregador, quando eu digo pregador, não sou eu aqui do púlpito, não é você, irmão, irmã, você que está falando, o transmissor do evangelho. Pronto, esqueça a palavra pregador. O transmissor do evangelho, no ponto do ônibus, no carro com o colega, tomando um banho de mar, seja onde for, você vai transmitir o evangelho. Pois não esqueça, dá vontade de dizer, de começar dizendo: se arrependa. E eu hesito dizer, deveria nem hesitar, porque os modelos são só João Batista e Jesus. Mas hoje em dia os tempos são mais modernos e negócio de politicamente correto, é muito agressivo. Você chegar para a pessoa e se arrependa. Ei, rapaz, arrependa de quê? Você está me julgando, é? Com que direito você me julga? Começa uma confusão, sei lá. Eu estou ironizando um pouco aqui. Sabia que eu estou ironizando um pouco? Porque se nós queremos imitar a maneira como João Batista e Jesus Cristo começaram a falar o evangelho, foi assim: se arrependa.
De quê? Dos seus pecados. Como é que você sabe que eu tenho? Porque todos têm. Não estou com nenhuma perseguição pessoal aqui, nem estou lhe julgando, meu amigo. Eu estou só afirmando o que está na Bíblia. E você precisa de salvação. É para o seu bem. Também se você não quiser me jogar uma pedra, o problema é seu, mas eu estou dizendo para você cuidar. Quando alguém lhe disser: aceitei Jesus, eu remodo, né? Aceitei Jesus, oh, coisa boa, que maravilha. E me fala aí do seu arrependimento. De quê? Arrependimento. Não, me arrependi muito quando não comprei o carro tal, comprei o outro que é ruim, aquele carro. Não, arrependimento na sua conversão. Você não disse que aceitou Jesus? Não, eu fui na igreja, o pastor fez uma palavra bonita lá, levantei minha mão, aliás tinha 4 irmãos ao meu lado, cada um levantou um braço, me arrastaram lá para frente, aí eu virei evangélico, aceitei Jesus. Milhões assim hoje, meus irmãos, tem milhões, vocês podem acreditar, há milhões de pessoas assim hoje, que não tem a menor noção do que é aceitar o evangelho, que você vai perguntar sobre o arrependimento dele, ele não vai entender. Pois pergunte: que bom que você aceitou Jesus. Beleza, agora me diga uma coisa, fale do seu arrependimento. Aí ele fala e conta, ótimo, beleza. Ninguém vai reconhecer Jesus como Salvador se não aceitar a si próprio como pecador perdido antes. Nunca esqueça isso. Vamos para frente, eu quero acelerar. Jesus então aplica o ponto central da parábola, que é alegria por alguém que se arrepende, como ele diz. Alegria por alguém que se arrepende. E não alegria no céu que ele se refere. Não quer dizer que não exista no céu, mas na terra. Não na terra. Não quer dizer que não existe alegria na terra por alguém que se arrepende. Mas ele fala de alegria no céu. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Alegria de quem? É interessante isto. Na mesma passagem em Lucas 15, eu disse que Jesus falou 3 parábolas para se justificar diante dos seus críticos, que ele estava recebendo pecadores e publicanos e tal, e que a parábola da ovelha perdida, depois da moeda, da dracma perdida e depois do filho pródigo. Nessa do filho pródigo, é fácil notar que o pai dos 2 filhos, na realidade são 2 filhos, o pai é Deus, a aplicação daquele pai. Depois eu quero ler um versículo só. Quando o filho volta, versículo 32, o pai explicando para o outro filho que ficou zangado, porque o pai se alegrou e mandou matar o melhor ovelha para poder servir um banquete para o filho e tal. E ele não explica para o filho zangado, o outro. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, o pai falando, e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o que eu quero dizer com isso? O próprio Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Um dos motivos disto é que a restauração de um arrependido tem como base, como já falei, o sacrifício e a morte de Cristo. O pai se alegra em ver que tanto sofrimento da parte do seu filho e dele próprio, do pai, obviamente, em ver o filho sofrendo daquela forma, valeu a pena, porque um pecador se arrependeu com base no sangue de Cristo, exerceu fé em Cristo, e aquela fé, por causa do sangue de Cristo, que agora limpa os pecados de quem se arrependeu, agora esse pecador está agora perdoado. É interessante que não apenas o Pai se alegra, mas fala que o próprio Jesus Cristo se alegra. Hebreus 12, 2. Deixe-me lá rapidamente. Hebreus 12 e 2. Já cheguei e vou ler rápido. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da
alegria, olha só, o qual, falando de Jesus, em torno da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha, da vergonha, do constrangimento, não fazendo caso disso, está sentado à destra do trono de Deus. Bonito isto, alegria de Cristo, quando vê o resultado da sua alma. Não vou ler, mas está lá em Isaías 53, 10 e 11, quem quiser anote, ou depois veja no site, no texto, eu vou colocar. Isaías 53, 10 e 11 também fala da alegria que o Messias teve, vendo o resultado do penoso trabalho da sua alma. Mas a alegria não é apenas de Deus. Todos no céu se alegram, inclusive os anjos se alegram, e os redimidos. Não vou ler, mas está em Apocalipse 5, 9 e 10, e em várias outras passagens do Apocalipse, os redimidos cantando alegremente e vibrando, porque de toda raça, tribo, língua, nação, pessoas foram salvas pelo Cordeiro. É evidente uma alegria tremenda, um gozo enorme naqueles cânticos. Não precisa dizer, eles estavam cantando alegremente, dispensa, porque é óbvio demais. Alegria do Pai, alegria do Filho, o Espírito Santo. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, o normal na vida de um crente fiel é que o Espírito Santo esteja o quê? Alegre. Alegria de Deus, alegria dos anjos, alegria dos redimidos, quando um pecador se arrepende. Não esqueça que Jesus Cristo disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É por isso, é porque é valiosa demais uma alma. Pena que nós temos tantas almas ao redor, tantas pessoas, e o mundo aumentando, já vai em 7 bilhões, que nós temos a tendência de desvalorizar as pessoas. Tem muita gente ao lado da outra, e muitos pecadores, faz irritar uns aos outros, e fica com raiva das pessoas. Mas cuidado com isto. O valor de uma alma é inestimável aos olhos de Deus. Então já pensou você ter causado tanta alegria no céu quando você se converteu? Isso ultrapassa o nosso entendimento. Vai parecer estranho você chegar amanhã no seu trabalho, na faculdade, rapaz, eu vi uma pregação ontem, joia. O que foi? É que lá no céu houve uma alegria enorme por minha causa. Como é? No céu houve uma alegria por tua causa. Engraçadinho ele, né? Onde é que vem tanta arrogância? Ou está ficando maluco? Ou pirou. No céu houve alegria real por tua causa. Houve. Aí houve. E você nem é pirado, nem é louco, né? Você é um crente em Jesus Cristo, que crê na palavra de Deus, que ele afirma. É porque isso ultrapassa a nossa imaginação, nosso conhecimento. Agora uma pergunta que talvez não queira calar na sua mente. Vem cá, e os 99 justos não dão alegria no céu, não? Coitados. Tem mais alegria que se arrepende do que 99 justos que estão lá encostados num cantinho qualquer do céu. Não, claro que não é assim. É que o impacto de uma conversão, o impacto de um pecador condenado ao inferno voltar para os rebanhos do Senhor e se tornar um filho de Deus, o impacto é tão grande que gera uma alegria muito forte, que se destaca da alegria cotidiana que há no céu. Por exemplo, um jantar de família, um almoço de família, por exemplo, chega um, chega outro, aí está todo mundo ali satisfeito, com os parentes, irmãos e pais e tios e tal. Aí chega um, meio atrasado, mas chega, aí todo mundo, chegou, faz uma festa. Mas os que já estão lá não são queridos? Não são, tão queridos quanto, mas o impacto naquele momento é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. A entrada daquela pessoa no céu gera uma alegria de uma intensidade muito alta. A outra alegria é reinante, é enorme também, é óbvio, e é constante, mas ele quis destacar isto. Quero encerrar dizendo o seguinte:
Jesus não contou essa parábola apenas para dar informações sobre o que se passa no céu. Graças a Deus por essas informações de bastidores celestiais que Ele nos deu, valiosíssimas informações. Mas Ele queria uma atitude prática. Lembre-se que Ele começou a contar essas parábolas, essas 3, eu falei num agora, porque reclamaram, porque Ele estava recebendo pecadores. E Ele queria dizer: recebam bem, também tenho misericórdia dos pecadores, ou seja, das ovelhas extraviadas. É o que Ele quis dizer aqui, além de falar da alegria. Participem da alegria. Aliás, antes disso, participem do trabalho de resgate dessas ovelhas, porque Deus inclui o trabalho de pessoas para resgatar suas ovelhas. Alguém nos resgatou, alguém falou de Cristo para você, uma pessoa ou mais. Mas há pessoas, muito provavelmente, que você poderia escrever o nome ou os nomes na sua vida, em que Deus usou na operação resgate. O Espírito Santo usou, Deus triuno usou. Então, Cristo queria envolver os fariseus nisto. Se envolva nisso e tenha misericórdia. Então, valorize mais as ovelhas perdidas. Simpatize mais com pessoas sem Cristo. Tente trazê-las ao aprisco divino. Isso é evangelismo. Se envolva mais com a tarefa nobilíssima de falar de Cristo. Ore a Deus pedindo sabedoria, pedindo coragem, disposição, pedindo amor, pedindo compaixão, mais compaixão pelas almas perdidas. Você foi uma alma perdida. Você foi uma ovelha desgarrada. Eu fui. E com a graça de Deus, Ele utilizou pessoas que nos tiraram de lá, obviamente com o poder de Deus. E eu quero lembrar que não é só no céu que há alegria quando alguém se converte. Claro, aqui na terra nós também temos direito de nos alegrarmos. Quando alguém se converte entre nós, há uma grande alegria. Quando alguém se converte numa casa, numa residência, um marido que não tem Cristo, uma esposa que não tem Cristo, um amigo que não tem Cristo, uma amiga que não tem Cristo, você deve saber, você deve ter passado por experiências assim, espero que sim, eu já, de pessoas que voltam para Cristo, vão aos pés de Cristo e se tornam filhos de Deus. Há uma alegria muito grande. Vamos pedir a Deus por mais desta alegria entre nós. E você, sem Cristo, arrependa-se dos seus pecados, aceite o trabalho de resgate que Deus quer fazer com você, através da palavra dEle, através de pessoas falando para você. Tenha humildade, se arrependa, peça perdão e se joga nos ombros de Cristo, para Ele levar para a casa dEle, para o lar celestial. E enquanto isso aqui na terra, cuidar de você, enviando o Espírito dEle para habitar em você, Ele santificando dia após dia, e o carinho da parte de Deus para uma ovelha que volta para o aprisco. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Não temos condições de expressar nossa alegria, o agradecimento, porque Tu nos salvaste. Salvaste primeiramente a cada um de nós, cada um sabe o próprio coração e cada um sabe a grande alegria que teve ao ser salvo. E também olhando ao redor, vemos os parentes, amigos e pessoas que a gente nem conhece bem, ou quase de jeito nenhum, quando numa igreja alguém se entrega a Cristo, mas a alegria é grande, ela contagia. Obrigado por estas alegrias, dá-nos mais desta alegria, Senhor, e dá-nos mais compaixão para levar essas pessoas a Cristo. E toca corações de pessoas que ainda precisam se tornar ovelhas de Cristo. É em nome dEle que nós te pedimos, o grande pastor. Amém.